Boa tarde, pessoal. Eu sou o Messias do canal Horta Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre fungicidas necessários para a gente fazer uma boa germinação do coentro no canteiro. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Pessoal, a cultura do coentro é uma cultura de ciclo curto, tá? Então ela é acometida por poucas doenças. Mas essas poucas doenças, elas causam bastante problemas. É em torno de 7 a 8 problemas aí que o coentro possui, né? Tanto em canteiro quanto em hidroponia, estufa. Então, são poucas as doenças, tá? 3 doenças do coentro está relacionada ao tombamento, tá? O principal fungo do tombamento é a Rhizoctonia solani, né? Associado ainda à Rhizoctonia, a gente ainda tem a Alternaria dulce e o Pittium. Então esses três fungos, eles podem atuar em conjunto, causando o tombamento, tá, das mudas de coentro, ou do coentro sem germinado, ou elas podem atuar separadamente, tá? Então as principais que atacam o coentro aí é a Rhizoctonia, tá? E a Alternaria dulce, né? Pessoal, a Alternaria, ela tem um problema que ela pode ser transmitida pela semente, tá? Diferente da Rhizoctonia, ela é transmitida pela semente. Então, temos 3 doenças fúngicas que já podem atacar a planta no solo, né? Que são essas 3 que eu citei agora que causam tombamento. A Alternaria, por ela estar na semente, então a planta, ela simplesmente pode não germinar, né? Ela ser atacada durante o processo de germinação. Então a planta nem vai eclodir. Eu vou mostrar isso para vocês no canteiro daqui a pouco. E a Alternaria também ela causa mancha de Alternaria, que é a principal doença de folha do coentro, tá? É quando o coentro dá aquela mancha, aquela ferrugem, né? Então essa é a mancha de Alternaria. Então a Alternaria é classificada como doença de mudas, né? Doença de solo, e a Alternaria também é doenças de folha. Junto a isso ainda a gente tem, tá? Mancha de Alternaria, como eu acabei de citar, que a Alternaria atua tanto nas raízes como nas folhas. A gente tem o mofo branco, tá? O mofo branco é muito específico de pouquíssimas regiões, só que o mofo branco é extremamente problemático, tá? Ele não sai do solo por anos, então você não pode cultivar ali coentro, cenoura, salsa, né? E diversas outras culturas, nem alface, então você tem que dar um tempo naquela terra, alguns anos. A gente ainda tem o míldio, né? O míldio também pode atacar o coentro. O míldio é fácil de identificar, que surge primeiro manchas amarelas, tá? Depois elas evoluem rapidamente. O coentro ainda tem o problema do que? Dos nematóides, tá? Tanto o nematóide de galhas como os nematóides reniformes, né? Que são nematóides que eles têm um formato de rins. Então basicamente é isso. E qual que é a problemática? Nós não temos muitos fungicidas com indicação para o coentro. Isso talvez seja porque não haja muito interesse da indústria, né? Então assim, a gente tem alguns fungicidas com indicações e outros a gente não é que ele tem indicação para o coentro, mas ele tem indicação para os fungos que atacam o coentro. Então por isso a gente usa. E hoje eu vou apresentar para vocês 3 fungicidas básicos para a gente trabalhar na germinação do coentro, tá? Também um deles serve como preventivo, tá? Diversas doenças de folha. Uma delas é o próprio míldio, né? E a própria mancha de Alternaria. Pessoal, o mofo branco, ele também é conhecido em algumas regiões como podridão de esclerotínia, tá? Podridão de esclerotínia e mofo branco é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que é eficiente contra o tombamento do coentro? O primeiro produto é o Cialex. O Cialex ele é muito eficiente contra diversos fungos, mas nesse caso ele é muito eficiente contra a Rhizoctonia. Então ele é um fungicida importante na propriedade que trabalha no método tradicional aí, né, o sistema convencional de produção, né, que é o que usa adubo químico, fungicida, inseticida, né, que é a maior parte das propriedades. Então o Cialex ele tem uma poderosa ação sobre Rhizoctonia. Um segundo fungicida e bactericida é o Casumim, tá? O Casumim é um produto muito interessante que combate uma gama gigantesca de fungos e bactérias. E o Casumim pode ser usado de 7 em 7 dias, até 5 vezes durante um ciclo, né? Então ele é um produto, existem produtos que você só pode usar uma vez, 2 vezes. O Casumim você pode usar de 4 a 5 vezes, né?
Então o Casumim é muito interessante para todas as fases, desde a fase de tratamento de semente até a fase ali até uma semana antes da colheita. Você pode usar ele para quê? Principalmente, eu não citei aqui, mas a ervínia hoje em dia ela também consegue atacar o coentro. E o Casumim ele tem uma certa eficiência contra a ervínia. A ervínia causa podridão, né? A planta vai estar grande e do nada ela vai apodrecer no colo ali é a base com o solo, e vai morrer, né? Então ele tem essa eficiência. E um produto extremamente interessante e barato são os cobres. Esse é um Recop. O Recop nada mais é que um oxicloreto de cobre. Pronto, né? Feito pela indústria. Existem duas opções para a utilização do cobre. Vocês podem usar os cobres orgânicos aí, né? Que é a cal da bordaleza. Pegar o sulfato de cobre mais a cal virgem, fazer o formulado e fazer a cal da bordaleza. E vocês podem estar usando o Recop. A diferença de Recop para a cal da bordaleza é que a cal da bordaleza, o cobre dela em parte é absorvido pela planta. Então ela perde a eficiência um pouco mais rápido. Já o Recop é um cobre inorgânico, que ele vai ser pouco absorvido pela planta, então ele vai ficar mais tempo fazendo efeito. Qual que é a grande vantagem do cobre? Ele não recebe muita propaganda. Ele é muito eficiente e barato. Justamente por ele ser algo barato, ele não é muito recomendado, né? Não se dá muita ênfase ao cobre. Mas ele é um preventivo, gente. Nunca vê o cobre como um curativo. O cobre é um preventivo. O cobre tem grande eficiência, tá? Como bactericida e fungicida. Então, assim, ele é um produto barato que você vai usar na prevenção. Tem que tomar cuidado, tá? Nas aplicações do cobre e tal. Eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre os cuidados na aplicação do cobre. Os cuidados para não queimar a planta e tal, né? Volume de calda, essas coisas. Mas o que acontece? O cobre eu posso usar ele tanto aplicando em cima da semente, como eu posso aplicar nas plantas recém-germinadas e com a dose um pouquinho mais baixa. E depois eu uso a dose padrão, tá? Uma aplicação correta. E eu posso estar aplicando esse cobre. O coentro possui um ciclo de vida muito curto. Então na fruticultura eu usaria a cada 15 dias. Tá? Num coentro que tem um crescimento muito acelerado, eu posso usar até a cada 7 dias sem causar problemas. Então ele é um preventivo para que não chegue míldio, né? Que não chegue esclerotínia, né? Que não chegue ali alternária. Então ele faz um revestimento na folha. Então esses 3 fungicidas aqui, fungicidas, bactericidas, eles são o que tem hoje assim a não ser, assim, claro, esse aqui vai ter outra marca com o mesmo nome e tal, que vocês têm que seguir o princípio, mas esses 3 produtos são o básico para você fazer trabalhar no cultivo aí do coentro, tá? São 3 produtos aqui essenciais para o cultivo de coentro. Pessoal, agora eu vou mostrar na prática aqui para vocês o efeito dessas bactérias. A gente está vendo uma falha aqui, ó, certo? Tanto pode ter sido o ataque de risotônia, né, como pode ter sido o ataque de alternária. Então, o que acontece? A semente que eu plantei é de excelente germinação, tá? E eu utilizei a técnica correta, só não utilizei o que? Um tratamento, né, preventivo. Tem vezes que eu uso e às vezes, dependendo da pressa, eu não tenho tempo de fazer. Então, ó, simplesmente não germinou. Não germinou. O que acontece? Se ela tiver atacada, né, se a semente já tiver alternária, então ela impede a própria germinação, porque mesmo que a semente seja tratada, o tratamento é de contato. A alternária está dentro da semente, né? Então acontece falhas. E muitas vezes pode não ser a semente, ó. Às vezes a semente nova, e acontece falha de germinação. Vejam bem, foi coberta com palha de café, que é leve, então não é motivo para não germinar, certo? Então você vê assim, tem algumas falhas, e é risotônia, né? Que tem presença de risotônia aqui nesses canteiros, já são canteiros usados há muito tempo. E a gente tem também alternária, né? Então acontece esse tipo de falha. Então o ideal é o quê? A gente fazer o tratamento, tá? Como que eu faço esse tratamento aqui? Normalmente eu vou dissolver aí 10 gramas de Cialex em 10 litros de água. Faço via Dreit ou com regador. O ataque também não é geral, né? Ele pode acontecer em reboleiras. Por exemplo, essa última fileira de coentro aqui foi atacada, tá? Vocês podem ver que ela ficou aqui, um tamanho reduzido, né? A outra aqui, ó,
Estão tudo com tamanho bom, ó. É um coentro novo, né? A hora de fazer adubação de cobertura já. Aí eu fiz outro coentro aqui. Aí ele tem algumas falhas de germinação. E essas falhas é o mesmo problema, tá? Essa terra aqui já é uma terra muito utilizada. Eu sei que aqui tem ervínio, tem risotônia, tem muitas coisas, né? Muitos fungos já presentes nesse solo. Tem fusariose. Então acontece de falhar quando você não faz tratamento, se a sua terra já é muito utilizada. Normalmente em solos novos que você inicia uma horta, não acontece, mas pouco tempo depois, né, a doença já se instala. Então eu pesei aqui, ó, 10 gramas de Cialex. Vou colocar no regador para 10 litros de água, vou encher. Daí a gente vai regar em cima da semente já no canteiro. Então pessoal, aqui está a solução, ó, no regador. Coloquei 10 gramas para 10 litros. Se você fizer no pulverizador, tirar o bico, aplicar via Drake ou com bico 3, é mais econômico, tá? Do que o uso do regador. Mas eu estou sem tempo, então a gente vai fazer no regador. Assim que iniciar a germinação, vocês podem estar fazendo uma segunda aplicação, tá? Ou aplicar um casumim, né? Via Drake também, o regador, ou pulverizador com bico 3. Pessoal, agora aqui isso a gente cobrir, pode ser com alguma matéria morta aqui, né? Uma matéria seca como casca de arroz, casca de café, qualquer outra coisa assim. Podemos cobrir com o próprio solo do canteiro, tá? E aí amanhã vai irrigar normalmente e tal. E no início, como eu já falei antes, no início da germinação eu reaplico mais uma mão de Cialex ou uma de casumim. Tá? E depois que tiver aí uns 5 dias de nascido, 7 dias, eu posso já entrar com recope. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.